Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Eu é Mais Bolas, o podcast que debate e analisa o que vai acontecendo pelo Alto Minho. E esta semana é um bom exemplo disso, depois de tanto rebuliço a nível nacional, com censuras, com confianças. Nós também achamos importante termos este espaço para falarmos daquilo que vai acontecendo na nossa rua, na nossa terra, e é sem dúvida um espaço que faz falta. Esta semana, como já podem ter reparado, o painel é ligeiramente diferente. Temos novamente connosco a Marta e do lado da esquerda, esta semana temos a Cláudia Moreira, ela é da Juventude Socialista e é de Valença. Cláudia, muito obrigado por teres aceitado o convite para este Eu é Mais Bolas e Marta, bem-vinda de volta, espero que seja uma boa troca de argumentos entre as duas partes. São de terras diferentes, mas temos o Alto Minho em comum e os temas acabam sempre por ser um bocado. Dá para jogar terra para terra, apesar de às vezes uns serem oposição, outros estarem no poder, mas vamos lá chegar de vez em quando. Esta semana ficou marcada pelos 900 anos do Fural de Ponte Lima, uma data incrível, de que Dona Teresa, quando entregou o Fural, se calhar nunca pensou que iria ser celebrada. E outra data que também é muito engraçada que eu encontrei foi que, após 3 décadas, Ponta Barca vai voltar a ter cinema, após um investimento, imagine-se, de 70 mil euros. Às vezes, com meia dúzia de tostões, consegue-se trazer à população algo que realmente faz falta, sem ter que ir ao concelho vizinho ou até distritos vizinhos. E, por fim, um salto até Viana do Castelo, até porque é por lá que vamos começar também a nossa análise semanal. Um dia depois de ser conhecida aquela que vai ser a mordoma da Romaria da Agonia, Viana decidiu assinalar o Dia Internacional da Mulher com um evento chamado As Rainhas Voltam à Praça e oferecendo um cocktail. Não sei se terá sido a melhor forma de o fazer, a Marta e a Cláudia se calhar estarão mais habilitadas para o dizer, mas eu acho que se quiserem podem dar uma chega sobre isso, mas passando ao tema, o PSD de Viana perdeu a Câmara com o Moraes, Branco de Moraes de seu nome, e agora candidata apresenta a eleições Marta Outo Moraes. Será, afinal, o segredo no apelido ou não? Paulo de Moraes, no caso. Então, antes de mais, muito obrigada novamente por este convite e dar aqui também as boas-vindas à Cláudia. Será um gosto estar aqui a partilhar este bocadinho contigo também. Então, no dia de ontem ficou confirmado, porque já tinha sido, no fundo, lançado pela comunicação social o nome de Paulo Moraes, mas ele ainda não estava confirmado junto da Conselhia do PSD. Só no dia de ontem é que foi, então, aprovado por unanimidade e por aclamação, segundo o próprio PSD, o nome de Paulo Moraes como candidato para a Câmara de Viana do Castelo. E eu acho que é um nome que pode, no início, não soar assim um nome muito relevante ou que possa ter aqui alguma dificuldade de fazer uma campanha um bocadinho diferenciadora, mas eu acho que de facto estamos perante um nome forte no Conselho. E acho que vai ser, novamente, eu já tinha dito isso na minha última intervenção, no último podcast, eu achava que iam ser umas eleições renhidas, mas com este nome, Paulo de Moraes, eu acho que vão ser renhidas, porque o Paulo, eu acho que ele vai tentar trazer algumas coisas que vão perturbar, de facto, a campanha de Luís Nobre. O Luís Nobre não tem uma grande obra para apresentar nestes últimos 4 anos de mandato e eu acredito que o Paulo de Moraes vai, no fundo, atacar as questões da boa governança, vai atacar as questões da transparência, das questões da corrupção, eu acho que vai acabar por limpar também aqui um bocadinho a campanha que se prevê do Eduardo Teixeira, no fundo, que deverá ser o candidato também pelo Chega à Câmara de Viana do Castelo, e eu acho que de facto este nome pode ser um bom nome, no fundo, como é um bom adversário para o Luís Nobre, é um bom adversário para o Eduardo Teixeira, porque vai tocar no calcanhar daqueles de ambos. As questões de transparência da Câmara de Viena são lá muito faladas. Não é fácil escrutinar o trabalho que é feito na Câmara, não é mesmo? E se vocês, por exemplo, se pegarem no relatório ou no exercício de contas da Câmara, percebem que, apesar de estarem lá o relatório todo, o orçamento todo, é de um grau de dificuldade extremo conseguir analisar aquilo, porque a impressão e a digitalização é absolutamente terrível. E por isso está tudo assim pixelizado, por isso nós temos de facto questões aqui de transparência que são difíceis muitas vezes de nós mesmos, partidos que estão no fundo na oposição, que até querem saber, querem escrutinar o trabalho do Executivo
e de facto é difícil de o fazer. E eu acho que o Paulo de Moraes vai conseguir atacar isso de uma forma exímia, porque ele é exímio também no tratamento destas mesmas questões. Contudo, acho que o nome poderá ser difícil de entrar em alguns segmentos e por isso eu acho, acima de tudo, que o Paulo de Moraes vai precisar de uma equipa muito forte também para conseguir, no fundo, penetrar algum tipo de eleitorado que não está familiarizado com este nome. Eu, por exemplo, conheço daquilo que foi também a experiência dele enquanto vice-presidente na Câmara do Porto. É uma figura nacional do PSD, embora já não esteja afiliado no PSD já há alguns anos, mas é uma figura conhecida a nível nacional. Mas eu acho que, de facto, nomeadamente aqui no eleitorado mais jovem, eu acho que ele vai ter alguma dificuldade de penetração e, nesse sentido, eu acho que ele vai precisar de uma equipa mais forte e mais coesa para conseguir trazer aqui uma lufada de ar fresco, ao Conselho. Só para nós termos uma ideia, o Partido Socialista está há 31 anos a governar a Câmara de Viana do Castelo. Ok? E se nós estivéssemos a falar de um bom exemplo de governação, nós não tínhamos um conselho, ou não tínhamos também um distrito, porque Viana do Castelo é, acima de tudo, capital de distrito. Nós temos um distrito, é um distrito de litoral com contexto de interioridade. Nas últimas legislativas, nós ficamos inclusivamente a saber que perdemos, no fundo, perdemos um deputado que foi depois inscrito no Círculo de Setúbal, quer dizer que, de facto, nós estamos a perder população, estamos a perder aqui algumas qualidades que eram importantes nós começarmos a sinalizar. E eu acho que se o Paulo de Moraes conseguir fazer uma boa campanha, de facto pode ser um novo farol de esperança, que é assim que eu tenho chamado, um novo farol de esperança para o próprio distrito. E eu acho que o nome dele não é, no início, não é um nome muito sedutor, ok? E eu própria, quando soube do nome, não fiquei propriamente entusiasmada e posso-vos dizer que temos estado nós, a Iniciativa Liberal, temos estado em negociações também com o PSD no sentido de perceber se é possível criarmos aqui um entendimento mais alargado para podermos tirar então o Partido Socialista da Câmara. Ainda não chegamos a negociações finais, no fundo, ou seja, ainda não existe pelo menos uma coligação estabelecida com a Iniciativa Liberal. Estamos a ver se é possível trabalhar essa coligação, porque para nós, de facto, seria importante. Seria importante esta renovação. E achamos, independentemente de haver coligação ou não, o que eu acho que vai ser importante é este sinal de boa governança que o Paulo Moraes pode trazer, porque ele tem experiência nessa área e ele vai trazer o tema da transparência sem dúvida nenhuma, e eu acho que isso vai beliscar Luís Nobre. E Luís Nobre, quando é beliscado assim um bocadinho, ele normalmente costuma ficar muito furioso, e por isso eu prevejo que a campanha vai ser mais renhida do que eu estaria à espera, e acredito que com este nome, que de facto é um nome forte e esse sistema diferenciador, eu acredito mesmo que é possível vencer a Câmara de Viana do Castelo, ou seja, o Paulo de Moraes vencer a Câmara de Viana do Castelo. Já tocaste num tema que eu ia te perguntar, que era a coligação, se vai acontecer ou não vai acontecer. Já percebi que estão em negociações, mas Sim. a vontade da Iniciativa Liberal era de ir à coligação com o Paulo de Moraes, ou se fosse outro nome, se calhar já não estariam interessadas em ir com o PSD em coligação. O que é que podes nos dizer sobre isso? E é uma coligação só para o Conselho de Viana ou estão a pensar nos 10 conselhos? Então vamos lá. Nós tivemos uma primeira reunião, eu estou à vontade para falar sobre isto, porque também perguntei ao PSD se eles não se importavam de eu trazer este tema para o podcast no fundo, de o abordar também com total transparência. E eles disseram que não havia problema absolutamente nenhum, e por isso o que nós fizemos num primeiro momento foi. Tivemos uma primeira reunião com o PSD, ainda não havia o nome Paulo Moraes, ok? E para nós também era importante nós termos um bom nome, ok? Termos um bom nome e termos as ideias da Iniciativa Liberal aplicadas naquele programa político e ter também as pessoas da Iniciativa Liberal nessa candidatura, como é evidente. Não iríamos aceitar qualquer nome. Se nos perguntam se era o nome que nós mais gostávamos, provavelmente não era. E até vos posso dizer qual foi o nome que nós puxamos para cima da mesa, que achávamos que podia ser um nome interessante, que era o de Ricardo Rio. Ok. Pronto, era o nome de Ricardo Rio e nós perguntamos, aliás, até chegamos mesmo a dizer que poderíamos tentar usar a nossa influência junto do Ricardo Rio para ver se esse era o nome que poderia ser trazido para Viana do Castelo, porque achávamos que era um nome que aí sim, achávamos que a candidatura iria ter uma força, até porque lá está, Não ele tem pensaram no Benjamin Pereira? não, não, Pelo não facto de ele foi ter daquele, aceitado não ir para o foi da, não, Instituto
da reabilitação, da habitação e reabilitação urbana? Sim, não pensamos. Vou-vos dizer, nós pensamos, nós tínhamos, nós não, aliás, nós não queríamos ser nós a propor um nome ao PSD, como é óbvio. Nós queríamos saber qual era o nome, porque o nome é importante para poder fazer virar a Câmara ou não. Porquê? Porque nós temos a condição, na iniciativa liberal, as coligações vão ser excepcionais. Ok? As coligações com o PSD dentro, ou seja, nas autárquicas vão ser excepcionais. E um dos critérios é de facto haver a possibilidade de vencer a Câmara. Porque se não houver possibilidade de vencer a Câmara, para nós não faz sentido entrar numa coligação que, no fundo, nos vai abafar, não é? E que pode comprometer o programa e o projeto político da Iniciativa Liberal nesses conselhos. E nós fomos muito claros com o PSD a esse nível. Dissemos exatamente que para nós era importante ter um bom nome, quisemos sempre saber que nome era esse que eles estavam a pensar, que eles disseram-nos que tinham um plano A e um plano B. E, entretanto, nessa primeira reunião não nos foi divulgado o nome que eles estariam a pensar, pediram-nos para nós aguardarmos e nós colocamos as nossas condições, no fundo, em cima da mesa, a dizer não pode ser ninguém envolvido, por exemplo, numa investigação do tipo Tutti Frutti, não pode ser, tem que ser um nome impecável, que não tenha nenhuma mancha, Conhecida até no agora. fundo, no currículo. Exatamente, tem que ser assim bulletproof, não é? Sim, à prova de bala, que é para pelo menos essa parte nós temos mesmo que salvaguardar. E a partir daí tem que haver uma construção das duas partes num programa político, em que a IEL também se reveja, como é óbvio, ou seja, as nossas ideias teriam que estar lá e as nossas pessoas também teriam que estar lá, porque isso para nós também é condição sine qua non, as nossas pessoas estarem representadas nessa coligação. E isto foi aceito desde logo pelo PSD, ok? Estas condições que a Iniciativa Liberal colocou foram aceitas, aliás, foi pacífica esta primeira reunião. A segunda reunião não foi tão pacífica, mas ainda estamos em negociações, como eu vos estava a dizer, e a primeira proposta que eles nos fizeram foi uma proposta que nós recusamos. Até porque foi uma proposta que a IEL consegue, no fundo, fazer sozinha, não é? Nós não precisamos de nos comprometer novamente com uma coligação em que podemos sair abafados e que pode comprometer a nossa estratégia, a nossa autonomia política no Conselho. E por isso, essa primeira proposta foi recusada e estamos a voltar, penso que vamos voltar outra vez à mesa das negociações, porque de facto este nome é um nome que, não sendo o nome que nós mais gostaríamos, achamos que é possível trabalhar a imagem do Paulo de Moraes, é possível utilizar aquilo que são os fatores diferenciadores dele e nós achamos que ele pode fazer efetivamente um bom trabalho no escrutínio que pode fazer junto da Câmara. Existem muitos zunzuns sobre coisas que acontecem na Câmara e é preciso, lá está, a tal transparência, até para sabermos que estamos a lidar exatamente com só boatos ou se existe algum fundamento nesses boatos. E por isso, esta política de transparência, este escrutínio contínuo é fundamental. E por isso, nós achamos que este nome, de facto, se o Paulo de Moraes for hábil, ele vai conseguir fazer uma campanha extraordinária, porque eu acho que vai tocar no calcanhar daqueles da Câmara. E vai conseguir, lá está, ir buscar o eleitorado também do Chega, que é mais premente este tipo de discurso de combate à corrupção e o Paulo de Moraes é hábil a esse nível. O que é que Muito eu acho bem, que lhe Marta. falta? Falta-lhe exatamente aqui alguma garra, alguma energia. Aham. Eu acho que ele vai precisar de uma equipa mais interessante, provavelmente. Ele sozinho não chega, ele sozinho. Mas se ele trouxer gente aguerrida, com vontade de transformar o Conselho ao lado dele, eu acho que de facto a Câmara irá mudar. Irá mudar. Para bem dos vienenses, acredito. Cláudia, acredito que não concordes com esta visão da Marta, não sobre a pessoa, isso traz a tua opinião pessoal, obviamente, mas acreditas que Viana deve continuar nas mãos de Luís Nobre e o PSD apresenta então uma figura, se calhar, mais nacional do que local, apesar de uma pessoa que saiu do PSD em ruptura com um Rio, com o Rui, quando era vice-presidente ele, que já andou a candidatar-se a Presidente da República, mas também ao Parlamento Europeu por outros dois partidos que não o PSD, e agora regressa àquele que se calhar era a sua casa-mãe, aquele por algum motivo saiu por algum rufo. Como é que vês então esta candidatura de Paulo de Moraes e se, por exemplo, achas também que tu, sendo de Valença, estás mais habituado a estas questões de alternância de PSD e PS na governança da Câmara? Se achas que faria falta em Viana passar para outra força política ou não?
Olá, bom dia. Antes de mais, queria agradecer o convite. Queria também cumprimentar a Marta. Eu já tinha tido a oportunidade de assistir ao debate dela das legislativas, portanto é um gosto estar aqui também hoje no podcast e tê-la como oradora. Bem, a pergunta da Marta trazia já a pergunta que deu origem ao tema da Marta trazia já uma rasteira, que era a partir do pressuposto que realmente Viana precisava de uma mudança e estavam à procura de uma alternativa. O Zé já disse bem, eu não conheço o Paulo Moraes, eu não sou vianense. Confesso que nunca tinha ouvido o nome dele até surgir como candidato do PSD ao Conselho de Viana do Castelo. Agora acho peculiar um homem que assentou a candidatura dele à presidência da República, toda ela na base da transparência e do combate à corrupção, retornar à casa-mãe, como dizia o Zé, num momento em que o PSD Nacional está envolvido num escândalo muito provavelmente de corrupção gigantesco. Acho que é aqui um contrassenso interessante. Dito isto, e indo mais às questões políticas propriamente ditas daquilo que a Marta foi falando, do ponto de vista da questão da discussão da transparência do município de Viana, eu não conheço a realidade, mas conheço a realidade do funcionamento autárquico. E há uma coisa que é inegável, que é todos os vereadores da oposição e até mesmo qualquer cidadão ao abrigo da lei do acesso aos documentos administrativos podem pedir documentos, podem consultá-los fisicamente se realmente, como dizia a Marta, que eu não sei se isso é verdade ou não, estou a confiar naquilo que ela está aqui a dizer, se a digitalização não é de boa qualidade, podem ir ao local e pedir para consultar, e quando se diz documentos, diz-se uma vasta panóplia de documentos, até muitos deles que compõem todos os procedimentos administrativos de contratação pública. Portanto, se há realmente essa dúvida relativamente à transparência do município, há também mecanismos que a lei já garante quer à oposição, quer aos cidadãos, para terem acesso à informação e conseguirem esclarecer essas dúvidas. Além disso, acho também injusta a crítica que a Marta fez de que o Luís Nobre não tem obra para apresentar. O Luís Nobre tem obra para apresentar, vamos lá ver. Viana tem um enormíssimo investimento em habitação, seja requalificação, seja alargamento. Tem investimento na USF da Miadela, na USF de Darque, na nova unidade de saúde de Alvarães. Fez investimento na requalificação das escolas. Tem um novo investimento de mobilidade, que acho que é o projeto Green Bus, para melhorar os transportes públicos na cidade. Fez uma candidatura que creio que é 100% financiada para o Viana Starts, que no âmbito que irá requalificar o matador municipal. Tem o projeto dos bairros comerciais digitais à semelhança de Valença. Ou seja, dizer que o Luís Nobre não tem obra para apresentar, seja ela física ou imaterial, durante estes 4 anos, é um bocadinho redutor. Eu compreendo aquilo que a Marta quer dizer quando fala de 31 anos no poder. Atenção, eu percebo perfeitamente isto desde a perspectiva de que, e estou a falar em abstrato, atenção, e foi também por isso que foi criada a lei desculpem, está a Limitação dos faltar-me. mandatos. Exatamente, a lei da limitação dos mandatos, para impedir que se criem aqui vícios. Mas a verdade é que o Partido Socialista em Viana tem renovado os rostos, tem tido pessoas diferentes nos executivos, pessoas das mais variadas áreas, com as mais variadas competências e experiências, que têm aportado contributos muito importantes e tem apresentado um projeto não só para a cidade, mas para o território como um todo. Tem apostado na coesão territorial e social, e se há coisas por fazer, claro que sim, mas a questão é esta. E acho que depois de estarmos dentro das autarquias, eu também admito que só a partir do momento em que cheguei à de Valença é que percebi uma coisa muito importante, que é os recursos são limitados. E nós temos que fazer opções. E eu acho que não há autarca absolutamente nenhum que, se lhe dessem a possibilidade de satisfazer todos os pedidos da esquerda à direita, não o fizesse, porque isso garantiria aquilo que na minha terra se costuma dizer 7-0, que no nosso caso é 7, no de Viana não é 7. Mas claro que o Partido Socialista pode e quer fazer mais e melhor, mas é também por isso que se apresenta às próximas eleições, para continuar a fazer mais e melhor. O Zé questionava-me sobre a alternância. Eu venho de uma realidade, lá está, distinta da de Viana. O Partido Socialista governou em Valença até 2009. Em 2009 perdemos a Câmara, fizemos a chamada travessia no deserto até 2021 e em 2021 vencemos, e sem maioria.
E por força, até precisamente não termos essa maioria, somos alvo de um escrutínio minucioso por parte da população e da oposição. E é por isso que eu também no início dizia que, havendo realmente a vontade de esclarecer se há ou não falta de transparência, a lei põe à nossa disposição todos os mecanismos e até os vereadores da oposição têm o direito, inclusivamente, de ir aos serviços municipais, de estar dentro dos serviços municipais. Portanto, isso no meu município acontece com grande frequência. Portanto, Oh, Cláudia, claro que não. desculpa te interromper, mas isso é realmente, vives numa época que não é normal. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, isto só acontece quando os executivos não estão em maioria. Porque a partir do momento em que os executivos passam a estar em maioria, acontece tu começas, se vais a atas de reuniões de câmaras de qualquer município do Distrito de Viana, o que é que vais ler em comum, seja qual for o partido que estiver no poder? A documentação da reunião de Câmara não foi enviada atempadamente, as alterações não foram enviadas atempadamente, é recorrente em todos os partidos, em todos os municípios. Por isso, de certa forma, às vezes é bom estar na situação em que Valença está neste momento, em que é que não tem uma maioria e, de facto, esse escrutínio tem que ser feito, porque não há outra forma, porque eles têm que partilhar a informação do que vai acontecer, porque senão nem conseguem aprovar as propostas. O que acontece em Viana, o que acontece em Ponte Lima, o que acontece nos Arcos de Valdevez, e estou só a falar dos 3 principais municípios, com exceção de Valença, do Alto Minho, em que a Câmara não muda de cor há muitos e muitos anos, se formos às oposições, o que se ouve é exatamente o contrário. A lei diz uma coisa, mas o que depois realmente acontece nos serviços camarários é outra. E o estatuto da oposição não é aprovado, etc, etc, etc. Mas então aí cada um tem que lançar mão dos mecanismos legais para fazer valer os seus direitos. Eu posso, nós só somos poder, entre aspas, por assim dizer, eu não gosto desta palavra poder, mas só estamos na governação autárquica desde 2021 e até então éramos oposição e havia realmente essas questões. Normalmente até estavam mais relacionadas com a entrega não atempada da documentação da reunião de Câmara, mas eu sobre isso também vos posso dizer que às vezes não é por nós não querermos, ou se passa 1 hora ou 2 das 5 da tarde e só entregamos às 7, não é porque nós não quiséssemos entregar até às 5, é porque realmente nós temos muito trabalho, os serviços técnicos têm muito trabalho, a documentação da reunião de Câmara é extensa, exige o trabalho conjunto de uma série de divisões. E os próprios trabalhadores do município muitas das vezes ficam fora de horas, fazem um esforço hercúleo para conseguir dar resposta a tudo e ainda ter a documentação da reunião de Câmara preparada atempadamente. Claro. Mas eu estava a dizer isto para dizer o quê? As nossas vereadoras que quando eram oposição, entre 2017 e 2021, faziam um escrutínio, eu arriscaria a dizer, ainda mais extensivo do que aquele que faz a atual oposição do PSD e do Movimento Independente da Câmara de Valença. E elas sistematicamente pediam documentos, pediam para consultar, iam às divisões, podia demorar mais um bocadinho, não vou dizer que não encontraram algum conjunto de entraves, mas no final do dia, elas insistindo, acabavam por ter o acesso aos documentos. Portanto, a lei está lá e nós temos que não ter medo de nos fazer valer dela, seja contra o PSD, seja contra o PS, seja contra que partido for, porque no final do dia é isso que protege a democracia, independentemente de quem está no poder local ou no poder nacional. Muito bem. José, posso só dar aqui a Muito mais rápido, porque senão depois não temos tempo para o resto. Porque Ok, já vai alta mas velocidade. só para dizer muito rapidamente, tudo isto que a Cláudia está a dizer, como é óbvio, é verdade, mas também, se nós queremos, nós que estamos a governar, se nós queremos promover essa boa governança, esse escrutínio, essa transparência, nós próprios, ou nós podemos criar mecanismos para que eles aconteçam. Por exemplo, as sessões da Assembleia Municipal continuam a não ser transmitidas online, ok? E isto isto inclusivamente é As uma nossas são. recomendação que mas não são, aqui de facto não são. Ou seja, não permite inclusivamente aos vienenses que depois possam escrutinar, não é só o executivo, inclusivamente o papel dos vereadores da oposição. Ok? Qual é a qualidade daquelas pessoas que lá estão? Para saberem efetivamente em quem estão a votar. Por isso, por muito que exista esse mecanismo legal, a verdade é que quando são colocados entraves a esse mecanismo, ou quando nós próprios não temos a capacidade de dizer assim, existe este mecanismo, mas eu também tenho outros para permitir o escrutínio da minha atividade.
lá está, são as boas práticas de governança, que eu acho que é isso que o Paulo de Moraes vai conseguir trazer, e que foi isso que durante 31 anos não foi possível implementar. E claro que isto é um sinal negativo no distrito. E Cláudia, repara que nós temos um distrito de litoral com contexto de interioridade, inclusivamente naquilo que são as legislativas. Tu vês quantos mandatos é que nós conseguimos logo a seguir, no distrito abaixo, ver quantos mandatos é que temos em Braga, ou quantos deputados é que são eleitos por Braga, ou no Porto. Ou seja, nesta faixa toda do litoral, nós temos um distrito cá em cima que apresenta contexto de interioridade. E não me venham dizer que este contexto de interioridade foi um bom serviço que o Partido Socialista fez na região. Claro que não foi. Quer dizer, acho que só a esse nível, só nós vermos isso, e repara que Viana do Castelo é uma cidade que está a 40 minutos do Porto, com uma boa ligação, ao Porto, ao nível da A28. Rodoviário. Exatamente, ao nível do rodoviário, nós estamos a falar do ferroviário, que isso aí não vamos entrar, se Vamos calhar mais entrar daqui. Já vamos falar a sobre isso. seguir. Vamos, eu queria Vamos passar para ele. falar a seguir sobre isso, mas repara como é que o distrito é condenado rapidamente à interioridade, sem nunca ter capacidade de se ter afirmado como um distrito com potencial que tenha o potencial dos distritos do litoral. Por isso, eu acho que em termos de resultados, o resultado das políticas socialistas no distrito estão à vista até esse nível. A economia e o turismo de Viana dizem o contrário, e não é só a Câmara que o diz, são as entidades externas. Exato. Queres falar? Podíamos É continuar. para falarmos sobre isso? É para continuar? Senão Não, podemos continuar sobre isso. vamos meter a conversa nos carris e vamos passar para o tema da Cláudia, porque isto vai a alta velocidade mesmo, e é sobre a alta velocidade que a Cláudia quer falar, e da cooperação transfronteiriça, da ligação de alta velocidade entre Porto e Vigo. Cláudia, espero bem que não me vais dizer que queres uma paragem em Valença. Eu vou ter uma paragem em Valença. Não faz sentido nenhum. Se é uma coisa de alta velocidade que se está a montar, porque é que estamos a montar o comboio regional? Acho Não eu. há comboio Não, mas regional, fala lá então, não o que é há que tens a comboio. dizer desta cooperação transfronteiriça? Como aqui já foi dito várias vezes, por mim própria eu sou de Valença e, portanto, eu reconheço uma vital importância à cooperação transfronteiriça nas nossas comunidades. O Noroeste Peninsular é detentor de uma identidade muito própria, com raízes históricas, culturais, sociais e até linguísticas profundas, que nos permitiram, ao longo de todo este tempo, e apesar da separação, a manutenção de um elo de afinidade entre os povos do norte de Portugal e da Galiza. As Eurocidades têm sido, enquanto instrumento de cooperação, têm tido um papel fundamental na definição das políticas mais locais, que, na minha opinião, poderia até ir mais longe se conseguíssemos alcançar o reconhecimento jurídico das Eurocidades em ambos os ordenamentos. Os agrupamentos económicos de cooperação transfronteiriça, os comumente nominados AECTs, também têm sido imprescindíveis para a captação de fundos e o desenvolvimento de projetos macro na raia, mas a verdade é que é preciso também que o Governo Central saiba aproveitar o posicionamento estratégico que o Alto Minho tem enquanto principal território transfronteiriço a nível nacional. E nós temos aqui muitas particularidades. A fronteira do Alto Minho com a Galiza é a mais povoada entre Portugal e Espanha. Das 64 que existem, Valença, Tui, Monção Salvaterra e Cerveira do Minho são respectivamente a primeira, a terceira e a quinta com maior fluxo de tráfego transfronteiriço. No total, fazem mais de 50% do trânsito em veículos por fronteiras por Portugal. Já para não falar no facto de que a fronteira de Tui e Valença é a segunda mais procurada do país em termos de tráfego médio de veículos pesados. Ao que acrescemos, quase 13 mil trabalhadores transfronteiriços. Quase metade das exportações e importações do Alto Minho são efetuadas com Espanha. E há uma coisa inegável e que também vai um bocadinho de encontrar aquilo que eu estava a dizer em relação ao turismo, que é que do ponto de vista das dinâmicas de economia, da competitividade económica, a procura turística galega tem um impacto brutal na restauração, no alojamento e no comércio no Alto Minho. Eu vivi isso em carne própria em Valença, quando nós estivemos fechados, com as fronteiras fechadas, o nosso comércio local definhou com a falta dos nossos vizinhos galegos. Portanto, o peso da relação Norte Portugal-Galiza no Alto Minho é brutal e basta olhar até para a influência que a base industrial tem com a Galiza. A PSA de Vigo teve um impacto fundamental na captação de investimento para o Alto Minho no setor automóvel e criou muitos postos de emprego nas nossas zonas industriais, precisamente pela proximidade que nós temos.
Portanto, diante de tudo isto, acho que é inegável para nós que estamos aqui a debater o Alto Minho, que o futuro do Alto Minho passa pela Euroregional Portugal-Galiza, e por isso também é fundamental a concretização a breve trecho da linha de alta velocidade de Porto Vigo, que nos vai permitir eliminar custos, eliminar barreiras temporais, já que, e o Zé estava a falar, vamos tornar isto num comboio regional. O Celta faz a viagem em 2 horas e 20, mais coisa, menos coisa. Esta alta velocidade vai permitir fazer a mesma viagem em 50 minutos. Isto, do Porto ponto Vigo, de vista... Porto Vigo, tem exatamente. paragens. Sim, sim. Com a previsão de paragem. Aonde? Eu creio que é Valença e talvez Ponte de Lima E Braga. e Braga, As paragens e exatamente. fazem 50 minutos? Segundo informações, segundo Com aquilo que entrada foi e saída de dito, passageiros? Eu acho um bocado estranho, mas... segundo aquilo que nos foi dito recentemente até no evento que a Confederação Empresarial de Pontevedra fez, o Conectando o Noroeste, que foi agora em fevereiro, onde esteve, e era aí que eu ia chegar, onde esteve o nosso atual Ministro das Infraestruturas, o Miguel Pinto Lúgio, que assumiu o compromisso de que a obra estará concluída até 2032, que era uma reivindicação dos nossos autarcas, da nossa comunidade intermunicipal e até mesmo da CCDR. O que nos foi dito nesse evento é que realmente seria uma ligação de 50 minutos com entrada e saída de passageiros e com estas 3 paragens. A Marta estava ali a abanar a cabeça. Eu também tenho algumas dúvidas que esta concretização aconteça até 2032, até mesmo pelo contexto de crise nacional no qual nós já estamos a começar a entrar agora e que não sabemos o que é que está por vir. Mas seja como for, eu quis trazer este tema porque acho que é importante nós continuarmos a fazer a pressão para que realmente, independentemente de qual seja o contexto nacional ou local, ela se concretize, que é uma grande notícia para o nosso território, trará ainda mais dinamismo económico ao Alto Minho e, mais importante de tudo, é que retira-nos definitivamente deste lugar periférico ao qual nós estávamos relegados e catapulta-nos para um polo económico central da Europa, que é aquilo que o Alto Minho e o norte da Galiza vão ser a partir do momento em que consigamos concretizar esta linha de alta velocidade. Muito bem. Marta, 3 minutos e corta a palavra. Então, muito rapidamente, eu estava a abanar a cabeça, Cláudia, porque eu até pensava que ias tocar nisso. Isso porquê? Porque a Xunta da Galícia veio dizer que tem um problema com a saída sul de Vigo, ok? Isto porquê? Só para fazermos aqui um contexto em termos de época. O TGV começou a ser falado em Portugal nos anos 90, ok? Em 2005, anos 90, ok? Anos 90, Portugal e Espanha começaram a falar então do TGV. Em 2005, é anunciada então esta linha Porto Vigo por José Sócrates, ok? A partir daí começamos mesmo a definir traçados, a ver por onde é que esta linha iria passar. É a partir de 2005 que tudo aquilo que era a discussão, toda aquela que era a discussão dos anos 90 começa a ficar mais operacional. Mas a Galícia vem agora dizer que os projetos estão parados desde 2011, do lado espanhol, ok? E embora aqui em Portugal tenha havido, nos últimos, a partir de 2020, agora com António Costa, informação de que é mesmo para avançar, e do lado português começaram então a desenhar um conjunto de possíveis traçados, porque vai ter que dar origem, provavelmente, até à expropriação de terrenos, é preciso saber em que sítio é que vão ser feitas as paragens. Havia também aqui um debate sobre a questão do financiamento, porque durante décadas ficamos aqui a debater bitolas, se fazíamos bitola ibérica, se fazíamos bitola europeia, não é? Quer dizer, andamos perdidos durante décadas em discussões sobre bitola, e quando ficou confirmada que ia ser então aplicada aqui alguns fundos também da União Europeia, a União Europeia exige, assim sendo que seja bitola europeia, é preciso, a partir daí é que se começou a fazer aqui algum tipo de planeamento. E eu temo que, de facto, 2032 não será o ano de conclusão deste traçado, até porque a Galícia já está a levantar essa questão, a dizer que tem problemas na questão da saída sul de Vigo.
Os projetos deles, do lado do planeamento, estão parados desde 2011 e apesar deles terem uma região autónoma, eles não têm esta verba, precisam do apoio de Madrid para poder realizar este investimento. E por isso, de facto, vai ser necessária muita diplomacia entre estes dois países, entre Portugal e Espanha, e neste caso estamos a falar ao nível dos governos centrais. É claro que a Galiza tem que estar envolvida também, tem que estar sentada à mesa destas negociações, mas não se avizinha que isto seja assim uma coisa tão fácil. Por isso, eu até acredito que do lado português até haja um ímpeto mais rápido para fazermos acelerar este projeto, mas do outro lado, do lado da Galícia, já estão a levantar aqui algumas questões, estão a dizer que provavelmente nem em 2034, ou seja, já não é 2032, é nem em 2034, poderão ter a ligação concluída. E por isso vamos ver o que é que acontece, mas acho que de facto era muito importante, porque a Galícia o que está a apontar é também que há alguma dificuldade com a ponte internacional, ou seja, não se percebe muito bem quem é que vai fazer, ou seja, quem é que vai financiar o quê, qual é o custo dessa mesma ponte, e por isso é necessário intervenção também do Governo Central de Espanha para conseguirmos agilizar o TGV, senão vai ser vamos ter mais não sei quantos anos à espera deste projeto, que as pessoas realmente, quer dizer, ouvem falar desde os anos 90. Eu acho que isto é inadmissível, muito honestamente. E fico-me por aqui, senão vais-me tirar Vou a mesmo palavra. Mas, tirar as duas, aliás, não é só, não é? Vou tirar aos três, porque, ó Cláudia, desculpa, e o Hora Bolas desta semana não vai acontecer, a sugestão desta semana vai acontecer porque o programa passou em alta velocidade, o Paulo de Moraes roubou-nos o tempo, as eleições autárquicas, e durante o próximo ano vamos falar, se calhar vamos começar a fazer temas monotemáticos, porque senão é um tema. Muito obrigado às duas por este Obrigada. pedacinho, termos conversado sobre o nosso Alto Minho. Para a semana havemos de voltar com outro Eu e Mais Bolas. Não sabemos ainda se é com vocês, será com outros intervenientes. Vamos vendo consoante a disponibilidade também das pessoas, está bem? Muito obrigado. Quanto a si, obrigado por ter estado desse lado a ouvir este Eu e Mais Bolas. Acompanhe-nos através das redes sociais, nas diversas plataformas de podcast, também YouTube, Apple Podcast, estamos em todo lado. Fique bem.